Componente dos países nórdicos, a Suécia localiza-se na região setentrional europeia e do Atlântico Norte, tendo fronteiras territoriais com a Noruega, Finlândia e o Mar Báltico. Devido à sua localização geográfica, é um país de clima temperado com estações bem definidas. A sua população, de acordo com os últimos índices demográficos publicados em 2018, ultrapassa os 10 milhões de pessoas. Entretanto, a densidade demográfica ainda é baixa, sendo 20,6 habitantes a cada quilômetro quadrado, demonstrando a má distribuição populacional pelo território. O primeiro caso de Covid-19 foi registrado no dia 31 de janeiro de 2020. Mesmo com o aumento do número de casos confirmados da doença, o país optou por não decretar um lockdown, e ao final do mês de março, os registros da doença já ultrapassavam a marca dos 9.000. A primeira morte por Covid-19 foi em 11 de março de 2020, na capital Estocolmo. As medidas de prevenção adotadas foram de responsabilidade individual de limitar a propagação do vírus. Sendo assim, aqueles que podiam mantinham um trabalho de forma remota. Dessa maneira, o número de pessoas utilizando o transporte público em Estocolmo diminuiu aproximadamente 60%. Medidas econômicas. Os primeiros grupos de ações focaram nas necessidades imediatas, ou seja, apoiar empresas durante a crise e reduzir o número de empregos perdidos. Para tanto, o governo sueco apresentou vários pacotes de crises, contendo medidas para reduzir custos e fortalecer a liquidez e melhorar o acesso ao financiamento. Por exemplo, foi criado um sistema de apoio a demissões de curto prazo, em que houve redução da carga horária em até 80%. Essa medida durou 3 meses a partir de maio de 2020, sendo que os custos salariais das empresas foram reduzidos em mais de 70%, enquanto que os trabalhadores retiveram quase 90% de seus salários originais. Houve também redução temporária das contribuições previdenciárias dos empregadores e da contribuição salarial dos primeiros 30 funcionários por 4 meses a partir de maio de 2020. Houve também redução das contribuições para a segurança social dos trabalhadores por conta própria, mudanças temporárias nas regras de solicitação do seguro-desemprego e 1 bilhão de coroas suecas, que corresponde a aproximadamente 100 milhões de dólares, injetados em esporte e cultura, além de muitas outras ações. Dessa forma, os esforços e decisões do governo sueco visavam limitar a propagação da infecção no país, garantindo que os recursos da saúde e assistência médica estivessem disponíveis a partir do mês de junho, em que a maioria dos países europeus já tinha adotado medidas mais restritivas de confinamento. A Suécia era o único país contrário, que divulgava diretrizes informais sobre distanciamento social, deixava as escolas abertas, assim como bares e restaurantes. Essa estratégia suscitou louvor e condenação no país e no exterior. Até o mês de junho, a Suécia apresentava cerca de 42 mil casos de Covid-19, com 4.560 mortes, sendo que o país possui cerca de 10,2 milhões de habitantes. Até dado momento, era o quinto país no mundo em mortes para cada 100 mil habitantes, 43,3, superando de longe as vizinhas Dinamarca com 9,9, Finlândia com 5,8 e Noruega com 4,4, que impuseram bloqueios muito mais duros do início da pandemia. A economia da Suécia em relação ao Covid-19. Como as medidas adotadas em relação ao Covid-19 foram baseadas mais no comportamento comunitário da população e, portanto, não houveram grandes restrições de circulação, de comércio nem lockdowns, a Suécia teve uma fase econômica diferente de outros países do mundo. No primeiro trimestre de 2020, a economia sueca estava vivendo o seu maior período de crescimento econômico nas últimas 4 décadas. Quando, em março, o país decidiu quais medidas iria tomar, não houve uma decisão com o objetivo explícito de proteger a economia, como muito se alegou. Além disso, a economia da Suécia depende em 50% das exportações e do turismo, que começou a sofrer também com as barreiras impostas pelos países vizinhos, que impuseram restrições nas fronteiras. No terceiro trimestre do ano, a Suécia passou a ser vista como um dos países com a melhor perspectiva econômica da zona do euro, com uma contração do PIB de 8,6%, que foi uma das menores, sendo a média de 12%. Dessa maneira, é possível concluir que o cenário econômico sueco foi razoavelmente poupado em relação a outros países europeus, e que isso pode ter ligação com o comportamento comunitário da população da Suécia, que possibilitou uma maior abertura do país. Contudo,
Mesmo essa abertura não manteve o país isento da recessão econômica que a pandemia trouxe consigo. Análise dos gráficos de casos por milhão e mortes por milhão. É possível perceber uma correlação entre os gráficos de mortes por milhão e de casos por milhão, com uma coincidência entre os picos de mortes e de casos entre abril e julho de 2020 e depois um segundo pico de mortes entre outubro de 2020 e fevereiro de 2020. Contudo, depois disso, houve novamente um novo pico presente no número de casos, que não foi acompanhado pelo número de mortes. Isso pode ser explicado por diversos fatores, desde o início da vacinação no país, como o maior conhecimento dos médicos sobre como lidar com a doença. Ademais, há um maior conhecimento e preparo da população para lidar com a doença, o que trouxe mais conscientização. O aumento de casos pode ser explicado também pelas novas cepas, sem significar um maior descuido da população. Análise de números de casos e mortes entre os sexos. Os números entre os sexos são muito próximos, mas entre os casos, as mulheres são as mais infectadas, representando 50,8% dos casos. Contudo, no número de mortes, há uma porcentagem de mortes maior de homens, sendo 54,63% das mortes, ultrapassando a porcentagem que eles representam de casos. Análise de casos e mortes por idade. Há uma discrepância nos picos de gráficos por idade, pois há claramente mais casos entre pessoas mais jovens, havendo a prevalência de casos entre a idade de 20 a 49 anos, com 53,11% dos casos nessa faixa de idade. E na faixa de idade de 70 a mais de 90 anos, há apenas 6,97% dos casos. Contudo, no número de mortes, a faixa de idade de 20 a 49 anos contém apenas 1,2% dos casos de morte total, enquanto de 70 a mais de 90 há 89,3% das mortes registradas. A explicação para isso reside em que a maior parte da contaminação recai sobre a população em idade economicamente ativa, que sai mais de casa e está mais sujeita a entrar em contato com o vírus. Contudo, as mortes são mais suscetíveis a ocorrerem em pessoas mais idosas, como estudos já mostraram, e que também tendem a ter mais comorbidades. Análise de casos e mortes por região. O condado que apresenta mais casos seria o de Stockholm, em português Estocolmo, mas é também proporcionalmente o condado mais populoso do país, além de ser o menor. A possível causa para esse aumento de casos na população de Estocolmo pode ser devido à maior movimentação populacional na região, haja visto que há maior quantidade de habitantes, maior fluxo de pessoas na região, o que propicia a maior circulação do vírus. Vacinação na Suécia. A União Europeia, apesar de ser uma grande potência econômica, enfrentou problemas em seu programa de vacinação, que teve início em dezembro de 2020 e totalizaram 1,1 bilhão de doses, além de mais de 500 milhões em opções futuras. A demora citada pela Organização Mundial da Saúde não teve relação com a falta de compra de imunizantes. Foram fechados acordos com 4 laboratórios. Um dos fatores que possivelmente influenciaram o atraso, segundo o comissário europeu da indústria, Thierry Breton, responsável pela campanha de vacinação na União, foi a entrega parcial das vacinas encomendadas com o laboratório britânico AstraZeneca, que de 120 milhões de doses previstas entregou 30 milhões. Esses problemas logísticos foram solucionados. As vacinas que são aplicadas no momento são a Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. E o número de unidades de fabricação dos imunizantes contra a Covid-19 vem sendo ampliado na Europa. Conclusão: a Suécia inicialmente tomou medidas diferentes da maioria dos países no enfrentamento da pandemia do Covid-19, sendo citada por muitos como um exemplo de sucesso. Enquanto em março de 2020 a maioria dos governos do mundo pediu aos seus cidadãos que ficassem em suas casas, na Suécia, escolas primárias, restaurantes, bares e academias eram mantidos abertos. De julho a setembro, houve uma redução no número de casos, o que pode ter acontecido devido ao período de férias de verão dos pais, que levou as pessoas a deixarem as cidades. Durante as férias de verão suecas, há uma cultura local de passar mais tempo ao ar livre. Isso foi uma hipótese para que no período de junho a setembro os casos tenham reduzido. Houve uma melhoria da segurança em lares de idosos com proibição de visitas. Há também uma questão cultural de consciência coletiva,
uma vez que não foram feitas imposições para a população, e sim instruções que foram seguidas à risca. Além disso, há o fato de que a média de pessoas que compõem uma unidade familiar na Suécia é de 2,2, que é menor que em outros países. Esse fato é relevante se considerarmos que a taxa de transmissão do coronavírus é mais alta entre os contatos familiares e domiciliares. Isso é evidenciado em uma pesquisa publicada em junho na revista científica Lancet. Contudo, a partir de setembro, os números voltaram a aumentar e entre os fatores que causaram isso podemos citar o uso de máscaras não ser obrigatório, se tornando apenas obrigatório no dia 23 de fevereiro de 2021, e sendo considerado uma medida ineficaz pelo principal epidemiologista do governo. Além disso, em agosto foi liberado o retorno de alunos com 17 anos ou mais às escolas, e a partir de 1º de outubro, reuniões com até 500 pessoas em eventos públicos voltaram a ser permitidas, desde que seja observado o distanciamento físico. Foi feita uma espécie de consideração sobre a validade de uma imunidade coletiva, que é uma estratégia considerada como inviável e moralmente questionável pela OMS, diante do número de mortes que poderia gerar. É um consenso na comunidade científica que a maneira mais segura de obter a imunidade coletiva é por meio da vacinação e não da infecção natural. Diante disso, Tegnell retrocedeu e admitiu que a Suécia deveria ter implementado restrições mais duras. Se encontrássemos a mesma doença com o mesmo conhecimento que temos hoje, acho que nossa resposta pousaria em algum lugar entre o que a Suécia fez e o que o resto do mundo fez, declarou.